Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Fernandes e bem-vindo ao Catolicano. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Me converti, e agora? Como começar na fé? Então esse vídeo é para você que se converteu naquele retiro, que quer mudar de vida, que quer abandonar o pecado, mas não sabe o que você tem que fazer em seguida, ou para você que tem algum amigo que está nessa situação e você tem que auxiliar essa pessoa. Então se você curtiu, fica com a gente até o final. Então, para começar, eu dividi em 5 passos o que a pessoa deve fazer para começar bem na fé, que são conseguir o estado de graça, conseguir um bom ambiente, criar hábitos, aprofundar na fé e ter um apostolado. E é bom avisar também que algumas coisas vão variar de acordo com a sua realidade, então preste atenção nisso. Primeiro passo, você tem que conseguir o estado de graça. O estado de graça é o estado de amizade com Deus. Essas almas que estão na amizade com Deus, elas não têm nenhum pecado mortal. E se elas cometeram algum pecado mortal, elas se confessaram e estão livres desses pecados, elas já receberam perdão e não pecam mais mortalmente. E se você quiser entender mais sobre esse assunto, nós fizemos há um tempo atrás um vídeo falando sobre santidade, onde nós falamos mais desse estado de graça. Eu vou deixar ou nos cards ou na descrição, dependendo de onde você está vendo, se é no Instagram ou no YouTube esse vídeo, para você ver depois desse, então fica a dica. Então, como é que você consegue o estado de graça? Tem 2 formas de conseguir o estado de graça, isso depende da sua situação. Você pode conseguir o estado de graça pelo batismo ou pela confissão. Esse é o meio ordinário de se conseguir o estado de graça. Mas por que isso varia? Eu não sei qual é a sua situação atual. Eu não sei se você era evangélico e de repente se converteu para a fé católica, que no caso você vai ter que perguntar para o padre para saber se seu batismo foi válido, porque tem algumas congregações que o batismo é válido e já outras não tem. Ou você pode ser já batizado, já ser católico, mas não ter vivido a sua fé. Nesse caso, o caminho que você tem que seguir é a confissão, porque você já foi batizado. Então avalie sua situação e veja qual que você precisa. Se você não for batizado, você tem que procurar um curso de batismo. Vai a alguma paróquia perto aí da sua casa, pergunta na secretaria se tem curso de batismo, para que você receba a fé e que você receba também o sacramento do batismo para iniciar. Se você não for batizado, essa é a parte mais importante, você tem que ser batizado, senão o resto não adianta nada. E se você não sabe quais são os pecados mortais, ou seja, aqueles contra os 10 mandamentos e contra os mandamentos da igreja, e se você também quer fazer uma confissão e quer ter um exame de consciência para saber o que você tem que confessar, quais são os pecados, eu vou deixar aqui na descrição um exame de consciência para que você faça esse exame minucioso. E um detalhe, se tem tempo que você não confessa, talvez alguns anos, não sei, você tem que fazer o que nós chamamos de exame geral, que você vai confessar todos os pecados mortais desde a sua última confissão, dependendo se foram 20, 30, 15, 10 anos. E também eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos falando sobre isso, caso você queira saber mais. Próximo ponto, encontrar um bom ambiente. Aqui você já vai estar em estado de graça, né? Porque você vai ter confessado, ou você vai estar no caminho para ser batizado, ou vai estar indo para a confissão. Mas o que vale ressaltar aqui é que você não vai conseguir caminhar sozinho, principalmente se você está começando. Porque, presumo eu, se você não é batizado, talvez você não conheça muito a fé, ou quase nada, talvez nada. Mas se você for católico, mas não tivesse vivido a sua fé, talvez você também não conheça o caminho. Então, você precisa encontrar um bom ambiente, boas pessoas que te ajudem a caminhar. Eu resumi esse segundo ponto em 2 tópicos, que são encontrar um bom grupo de oração ou uma pastoral e encontrar bons amigos. Porque quando você estiver num grupo de oração ou numa pastoral, você vai ter outras pessoas que vão te ajudar a caminhar. Você não vai ter que caminhar sozinho. E muitas pessoas que estão lá talvez tenham passado pela mesma situação que você, talvez pelos mesmos pecados, talvez tenham vindo do mesmo lugar. E é bom que você encontre essas pessoas que busquem a santidade, que querem uma conversão de vida verdadeira, que querem mudar verdadeiramente. É bom você olhar isso também. E faça essas boas pessoas seus amigos, amigos que te ajudem a caminhar, amigos que te levem para o céu. Então fica aí o segundo ponto, encontrar um bom caminho, encontrar um grupo de oração, uma pastoral, um grupo que me ajude a caminhar e principalmente bons amigos, que vão ser aqueles que estarão mais próximos de mim. Terceiro ponto, criar hábitos. Aqui você já vai ter uma questão de cotidiano, que você vai ter que fazer no dia a dia algumas coisas. Por exemplo, confissão e comunhão frequentes. Você já vai ter confessado para entrar em estado de graça, que é o primeiro passo. Mas é muito louvável que você tenha o hábito de se confessar frequentemente. E aqui, frequentemente, eu não vou deixar um tempo específico. Alguns santos, por exemplo, o Padre Pio, falam que o tempo que a pessoa tem que confessar é semanalmente, ou seja, uma vez por semana.
mas isso vai variar muito a sua realidade. Se tem padre disponível para atender sua confissão, mas também tem algumas questões de direção espiritual que nós vamos falar depois. Por exemplo, se você é uma pessoa muito escrupulosa, talvez o padre te aconselhe a confessar só uma vez por mês, ou quando você realmente tem certeza que você cometeu um pecado grave. Então tem algumas situações que podem variar de acordo com a sua realidade. E eu digo a mesma coisa da comunhão frequente, ou seja, participar da missa frequentemente. É de suma importância estar presente na missa. Você tem que entender isso. Se você não estiver próximo da Eucaristia, você não vai conseguir. Ou seja, esteja presente na missa, vá na missa frequentemente. O que é obrigatório é ir na missa nos domingos e nos dias santos de guarda, que são alguns feriados aqui no Brasil. E se você tem dúvida de quais são os dias que você tem que ir na missa obrigatoriamente além do domingo, eu falei sobre isso nos 7 mitos da Quinta-feira Santa, que eu também vou deixar na descrição. Esse vídeo tá cheio de descrição. E aqui, repito mais uma vez, depende da sua realidade para saber com que frequência você pode ir à missa. Você pode estar num lugar que tem missa uma vez por mês. Pode ser num lugar que tem uma vez por semana. Você pode ter alguma paróquia perto de você ou a uma distância razoável que celebre a missa todos os dias, por exemplo. Ou você pode estar numa situação que não tenha missa, por exemplo, durante uma quarentena, que você não pode ir todos os dias, que se tiver missa no domingo ou não está nem liberado, então você tem que analisar a sua situação também. É por isso que eu falei que muita coisa depende da sua situação. Não dá para te dar um manualzinho prontinho e acabou. Você tem que analisar a sua realidade para saber o que você pode fazer. E mais um ponto que é bom você ter bons amigos e ter ajuda, porque eles também vão te ajudar a discernir isso. E além da confissão e da comunhão frequentes, você precisa ter vida de oração. E aqui eu não estou falando só de rezar o terço ou só de participar da missa. Apesar de serem de suma importância, rezar o terço, rezar o rosário, participar da missa, rezar novenas, todas essas coisas são importantes, mas quando eu falo de vida de oração aqui, eu estou falando também de meditação, ou seja, de ter um encontro íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, meditar a palavra, pegar algum livro, ler. E se aquilo tocar o seu coração, você para, reflete, pensa, meu Senhor, o que estou fazendo em minha vida? Me ajuda. E começa a meditar aquilo, estar na presença de Cristo. É como se você tivesse um amigo. Se você quer se aprofundar nessa relação com seu amigo, se você quer se tornar mais íntimo com ele, você tem que estar presente na vida dele. E ele tem que estar presente na sua vida. Então você precisa rezar, e rezar de verdade. É rezar o terço e não tendo como única intenção do terço acabar o terço. Então você tem que encontrar a pessoa de Jesus Cristo, a Nossa Senhora, os santos. Você tem que fazer eles presentes na sua vida. E além disso, você tem que ter uma vida ascética, ou seja, uma vida de penitência. Porque nosso Senhor disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então você precisa participar da missa, ter vida de oração, fazer meditação, rezar o terço, mas você também precisa fazer penitência, você precisa fazer mortificações, você precisa fazer jejuns. Por exemplo, sexta-feira, todas as sextas-feiras do ano, nós somos obrigados, por lei da igreja, a fazer abstinência de carne, a partir dos 14 anos até o fim da vida. E também nós somos obrigados a fazer jejum na quarta-feira santa e na sexta-feira da paixão, se você tiver entre 18 e 59 anos, porque a lei fala de 60 anos começados, então quando você faz 59 anos você já começou o seu 60º ano. Mas isso é papo para outro vídeo que eu já fiz também, que é sobre jejum e abstinência, que eu vou deixar na descrição também. E por que nós fazemos penitência? Por que nós temos que fazer a penitência? Porque nós temos tendências ruins em nós. Nós temos as nossas inclinações más para o pecado, por causa do pecado original de Adão e Eva. E também nós temos inclinações más pelos nossos pecados pessoais. Por exemplo, se você viver uma vida promíscua, você vai ter mais problemas na questão da sexualidade, ou da preguiça, ou de outros pecados. E quanto mais você peca, pior essas inclinações ficam. Então você precisa se mortificar para lutar contra essas más tendências. E também como sinal de arrependimento dos seus pecados, como sinal de mudança de vida. Ah, Vitor, mas eu não sei como fazer isso, o que eu faço? Eu não faço a mínima ideia de como que eu faço isso. Pois é, aí que entra o próximo ponto, o quarto ponto, que é aprofundar na fé. E qual que é o primeiro ponto de aprofundar na fé? Procure um diretor espiritual ou um confessor fixo. Primeiro ponto, que na verdade é o ideal. Você ter um diretor espiritual, ou seja, um padre que vai te acompanhar de perto e vai te auxiliar no caminho da santidade. Ou seja, você vai falar para ele quais são os seus problemas, você vai falar para ele como é que está sendo a sua vida de oração, o que você está tendo dificuldade, sobre situações da sua vida que você não sabe como que você vai lidar com ela, situações que você não sabe que decisão tomar. Você vai entregar isso ao diretor espiritual para que ele te ajude a discernir o caminho correto. Isso inclui também vida de oração, penitência, a frequência das confissões.
esse é o ideal, ter um sacerdote que te ajude a caminhar. Mas talvez você não consiga um diretor espiritual, alguém que te acompanhe de perto. Então o que nós recomendamos você a fazer? Procure um confessor fixo, ou seja, confesse somente com um padre. Então toda vez que você for confessar, você vai confessar com o mesmo padre. Ai, Vitor, mas ele vai saber tudo que eu faço, ele vai saber os meus pecados, ele vai olhar pra mim com aquela cara de julgamento. Calma, eu falei sobre essa situação num vídeo chamado Confessor Rotativo. Que história é essa? Exatamente sobre a situação de pessoas que vão confessar com vários padres diferentes porque tem medo que o padre olhe para eles com olhar de julgamento ou que conte para outras pessoas. Então, se você tiver esse problema, tiver esse medo, eu recomendo você também assistir a esse vídeo. Eu já te conto o que vai ser o final do vídeo. Fica calmo que o padre não vai contar seus pecados, fica de boa. Só que, além de você ter alguém para te auxiliar a caminhar, você precisa andar com as próprias pernas também. Você tem que estudar a sua fé. E aqui nós recomendamos estudos que você aprofunde na sua fé, que podem ser desde cursos de catecismo, cursos de doutrina social da igreja, cursos do Padre Paulo Ricardo, que é um site excelente, que tem coisas de graça que valem muito a pena, homilia diária, vários programas, direções espirituais, catequeses, muito do conteúdo que está lá é gratuito, mas se você quiser aprofundar de verdade, eu recomendo que você vá e dê uma olhada nos cursos que ele tem, que são pagos, porque ele precisa manter um site, então tem que ter dinheiro para isso, né? Mas dê uma olhada que os cursos que tem lá são de muita qualidade. Além disso, tem vários outros sites, como a Aletheia, Cleophas, tem canais no YouTube, como Deitiba, para falar sobre sexualidade, sobre matrimônio, sobre namoro, sobre algumas situações do cotidiano. Tem um Catolicano que estamos aqui. Se você tiver alguma dúvida, se quiser que a gente fale de algum tema, pergunte para nós que nós vamos fazer, que nós respondemos. Mas tem vários outros Instagrams, por exemplo, que falam sobre santidade, sobre as questões, sobre, por exemplo, o Bora Ser Santo, o Sancta Missa, o Deitiba de novo, ou, por exemplo, o Mr. Santos, que te ensinam com piadas. Então, fica de boa que tem muito conteúdo na internet. É só você procurar que você vai encontrar. E peça para Deus que você encontre essas almas que estão querendo te levar para o céu, seja no Instagram, seja no YouTube, seja um professor, seja um curso. Então reze, porque a oração é importante, mas você tem que também procurar, porque não vai cair do céu assim simplesmente, você tem que procurar também. Então bora para o quinto ponto, que é: tenha um apostolado. Mas o que é um apostolado, Vitor? Apostolado é uma missão que você tem para levar as outras pessoas a Deus. E a igreja tem diversas formas de apostolado. Por exemplo, o apostolado da internet, que é o que você está vendo agora, o Catolicando, Instagrams, YouTubers. Mas, por exemplo, tem outros apostolados que vão levar comida para as pessoas pobres, por exemplo, as pastorais de rua, ou então os ministérios de liturgia, os acólitos, os coroinhas, a pastoral da liturgia da palavra, os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Você pode tentar também optar pelo apostolado da amizade, que tem um podcast do Santa Carona, um canal assim fenomenal, que eu vou deixar na descrição também, falando só sobre o apostolado da amizade, que é você evangelizar as pessoas na amizade. E tem apostolado de pessoas que pregam, tem apostolado de pessoas que rezam, tem apostolado de pessoas que você nunca vai ouvir falar, porque estão dentro de um convento, no cantinho do mundo, mas estão rezando por todos os sacerdotes, por todos os leigos, pela conversão dos pecadores. E essas orações vão fazer efeito, vão de fato ser importantes na conversão de outras pessoas. Então a igreja tem vários tipos de apostolado e nós temos que evangelizar, porque foi o nosso Senhor que deu essa ordem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como está escrito em Marcos 16:15. E como diria São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar, porque se nós não evangelizarmos os outros, nós vamos nos desconverter. Se nós não convertemos, nós vamos ser desconvertidos. Nós temos essa coisa dentro de nós que nós temos que evangelizar, porque senão nós mesmos não vamos para frente. Então, se você se converteu agora, você deve ir a alguém que tem um apostolado, que estava rezando por você, que pregou a palavra, que fez um testemunho, que rezou por você e você acabou se convertendo. Agora é sua vez de fazer a mesma coisa, para que você converta outras pessoas, para que elas conheçam o nosso Senhor, que conheçam o amor de Deus, para que elas mudem de vida e vão para o céu. Então, ai de mim se eu não evangelizar. Eu tenho que evangelizar. E uma coisa que você pode fazer, que todos nós devíamos fazer, é viver da melhor forma possível. Seja nos estudos, seja em casa, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nas amizades, seja nos relacionamentos, seja no namoro, seja no casamento, seja como sacerdote, seja como religioso. Fazer tudo da melhor forma possível por amor a Deus. Porque quando as pessoas verem que você é diferente, porque você faz tudo bem, você faz tudo com amor, você não reclama, você está entregando a si por completo naquilo, as pessoas vão ver que tem algo diferente e vão querer se espelhar em você.
Isso pode ser um canal de evangelização também, você já parou para pensar nisso? E esses foram 5 pontos para que você caminhe bem, porque você comece bem o caminho de fé. Recapitulando, conseguir um estado de graça, conseguir um bom ambiente, criar bons hábitos, aprofundar na fé, ter um apostolado. E antes de terminar o vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. Essas coisas você não vai conseguir da noite pro dia. Você não vai acordar amanhã e de repente você vai ter o estado de graça e vai estar num bom ambiente e vai ter bons amigos e você vai aprofundar na sua fé de repente, vai ter um diretor espiritual e vai ter um apostolado, mas calma, muita calma, um passo de cada vez. Você não precisa seguir a ordem certinho, você pode procurar um ambiente, ao mesmo tempo você já tenta procurar um diretor espiritual, já se confessa, você tenta começar a vida de oração, mas esses são os pontos que você precisa dar para caminhar bem. Então muita paciência com os outros e principalmente com você mesmo, porque pode ser que você caia muito ainda se você estiver começando, mas fique firme, porque o céu é daqueles que perseveram até o fim, então fica firme. E se precisar, conte com a gente. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, e acho que isso vai ser importante para algum amigo seu, manda para ele. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, ou você pode ir lá no nosso Instagram, porque todas as quartas-feiras nós vamos colocar caixinhas de dúvidas sobre os temas para que você possa tirar as suas dúvidas conosco, para que nós possamos responder todas as suas perguntas. Eu vou ficando por aqui, dá uma olhada nesses vídeos que estão aqui na descrição, que eu sei que de algum deles você vai gostar, quem sabe não todos, né? Eu vou ficando por aqui, é isso, até mais, até o próximo vídeo, e é nóis que voa pro céu.